Meu irmão, prepare-se para conhecer um carro incrível. O interior foi totalmente inspirado em aviões, graças à influência do setor de aviação da controladora da Subaru. Ao adentrar o veículo, parecia um cockpit. O painel digital seguia um estilo meio Atari, meio Top Gear. A suspensão era pneumática e, é claro, contava com tração integral, embora parcial. Imagine um carro que possuía uma impressora embutida no painel, capaz de imprimir um relatório com os dados de desempenho do veículo. Isso ocorreu em 1985. Essa foi a proposta do ACX-2, um carro baseado no XT. Normalmente é o carro conceito que inspira o carro de rua, mas nesse caso, o XT, um veículo de rua, serviu de inspiração para um carro conceito. A campanha de marketing do Subaru XT até zombou da Mercedes com um anúncio que dizia o tipo de carro que a Mercedes poderia ter construído se fosse um pouco mais econômica e muito mais inventiva. Mas o que poderia dar errado com esse carro? Fala galera, sejam bem-vindos ao Mundo da Graxa, é uma satisfação ter você aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve, deixa seu like e se junte aqui a essa comunidade de apaixonados por carros e aqui você vai encontrar sempre bons conteúdos de cultura automotiva. A Subaru sempre ocupou um lugar de destaque entre os consumidores. Eu particularmente sou fã da marca e sempre gostei de falar sobre a Subaru, pois os carros estão em um patamar de excelência. Mesmo entre as montadoras japonesas que já possuem um grande prestígio, como a Honda e a Toyota, a Subaru se destaca. E é exatamente isso que ela deseja, estar em um lugar especial. Existe uma verdadeira obsessão da Subaru pela simetria, dirigibilidade, tração e outros aspectos. Você nunca verá a Subaru como uma das marcas mais vendidas, pois ela é voltada para um nicho muito específico. A Subaru gosta de se manter fiel a esse nicho e não pretende de maneira alguma se tornar genérica. Devido ao seu prestígio e ao desenvolvimento de veículos realmente impressionantes, a Subaru conquistou uma legião de fãs. A comunidade da marca possui muitos admiradores e é uma verdadeira tribo. Todo mundo tem um consenso e sabe respeitar muito bem aquelas estrelinhas que ficam na logotipo lá na frente do carro. Subaru é um veículo de admiração. No entanto, mesmo sendo tão competente no que faz, a Subaru cometeu algumas falhas e hoje eu vou te contar sobre uma delas, o Subaru XT, também conhecido como Alcione no Japão e Vortex na Austrália e Nova Zelândia. Esse carro é incrível e possui características muito interessantes. Mas a Subaru cometeu alguns erros que acabaram ofuscando seu brilho, resultando em uma presença de apenas 6 anos no mercado. O XT foi um carro concebido para o mercado americano, embora tenha sido vendido em outros lugares. Até então, o foco da montadora nos Estados Unidos era em famílias ou pessoas que valorizavam muito a confiabilidade e a usabilidade do veículo. Em 1975, a Subaru lançou o primeiro carro de passageiros com tração 4x4 nos Estados Unidos. E no mesmo ano, a revista Road Test concedeu o prêmio de carro do ano ao Subaru GF. Podemos perceber que eles estavam mirando um público tranquilo, que buscava um carro durável e funcional, com tração, entre outros atributos. Portanto, naquela época, a imagem da Subaru não tinha nada a ver com o que temos hoje em termos de dirigibilidade mais apurada. O problema disso é que, focada demais em carros extremamente funcionais, eles esqueceram muitas vezes da parte estética. A crítica à Subaru ela era muito forte, eles chegavam a dizer que os carros da Subaru eram tão feios que eles duvidavam que tivesse um setor de design dentro da empresa. A Karen Driver chegou a dizer que provavelmente na Subaru eles não tinham setor de design, eles deixavam um quadro negro e qualquer pessoa ia lá e rabiscava qualquer coisa que quisesse e a partir daquele rabisco eles desenvolviam o carro. Como quem diz assim, bom, eles fazem toda a parte de engenharia com perfeição, mas na hora de fazer a carcaça por cima eles não dão a mínima, porque vem cada carro estranho, eu vou te contar, viu? E realmente, cara,
O forte deles não era o visual. Na década de 80, o mercado de cupês de marcas mais genéricas ele tinha principalmente dois representantes, o Toyota Celica e o Honda Prelude. E a Subaru quis lançar alguma coisa para concorrer com esses veículos. Nessa época, estavam começando a vir as novas tecnologias para dentro dos carros. E a Subaru decidiu jogar tudo isso dentro de um único veículo. E eles foram tão ousados que nem tem como comparar o Toyota Celica ou o Honda Prelude com o Subaru XT. O nível de acabamento do XT era simplesmente fora do comum. Praticamente tudo que tinha naquela época de tecnologia que pudesse ser colocado dentro do carro, eles tentaram colocar. Baseado no Subaru Leone, o XT foi lançado em 1985. I thought we agreed you'd buy a Subaru. But Dad, I did. The new Subaru. Com um design que se assemelhava a uma nave espacial, apresentava cortes agressivos, faróis retráteis, amplas áreas envidraçadas e um capô em forma de cunha que se tornou sua característica marcante. Isso era possível devido ao motor boxer compacto da Subaru, que permitia um capô reto, reduzindo a resistência do ar. Como o motor boxer é feito, digamos assim, deitado, ele acaba não ocupando tanto espaço lá na frente. A característica de um capô em forma de cunha pode ter sido influenciada pelo setor de aviação do grupo. Além disso, o XT possuía uma altura em relação ao solo bem considerável. O coeficiente aerodinâmico do XT era excelente, cerca de 0,29, menor do que qualquer carro americano da época. Ele também contava com detalhes muito interessantes. Faróis retráteis que geravam pouca resistência ao ar e as famosas maçanetas ocultas, que não apenas contribuíam para a aerodinâmica, mas também eliminavam o ruído do vento. Embora pareça complexa, ela era bem simples. A parte inferior da alça afundava quando pressionada, permitindo que você encaixasse a mão na maçaneta e abrisse o veículo. Além disso, possuía um limpador de para-brisas que ficava guardado ou escondido quando não estava em uso, também contribuindo para a aerodinâmica. O cuidado com os detalhes era tão grande que utilizaram calotas que cobriam as rodas inteiras, pois os engenheiros descobriram que isso melhorava a aerodinâmica em 2%. A Subaru realmente caprichava nos detalhes. Embora nem todos tenham gostado do design do carro, uma coisa era inegável. O XT era diferente de tudo que a montadora tinha lançado até então nos Estados Unidos. Era praticamente um divisor de águas. Mas cara, se tu acha que por fora ele era diferente, é porque você não tem noção desse carro por dentro. Ali é que ele ia brilhar. Mesmo pelos padrões atuais, o trabalho realizado pela Subaru no interior desse veículo foi sensacional. O interior era completamente inspirado no setor aeronáutico da Subaru. Aliás, você sabia que a Subaru é descendente de uma fabricante de aviões? Inscreva-se no canal para em breve conhecer toda a história da montadora, desde a Nakajima Aircraft até os dias atuais. Muito em breve eu trago um vídeo aqui contando a história completa. Ao entrar no carro, era como entrar literalmente em um cockpit de avião. A alavanca de câmbio foi projetada para ser manuseada como se você estivesse pilotando uma aeronave. A montadora colocou avisos de advertência visíveis, lembrando um painel de avião. A ergonomia foi cuidadosamente planejada para que todos os botões e controles estivessem sempre ao alcance do motorista. Os modelos mais básicos possuíam um painel analógico, enquanto os mais completos e caros apresentavam um belo painel digital, que se assemelhava a um jogo do Atari e também lembrava um display de avião. Um detalhe interessante era que, caso a suspensão fosse elevada, o carro no mostrador também parecia estar mais alto, e o volante era meio estranho, assimétrico e causava estranheza à primeira vista.
A coluna de direção era totalmente ajustável, inclusive os botões atrás do volante e os próprios mostradores podiam ser movidos para que sempre estivessem na melhor posição para a visão do motorista. Realmente, o carro era impressionante. É um prazer falar sobre um veículo assim, pois percebemos que o cuidado e o capricho foram pensados para proporcionar a melhor experiência ao motorista, e não apenas para obter lucro acima de tudo. Já o banco traseiro era extremamente apertado e não proporcionava nenhum conforto para adultos. O carro realmente era pensado para 2 pessoas. 2 opções de motores foram disponibilizadas. Um motor 1.8 aspirado com incríveis 97 cavalos de potência e o mesmo motor 1.8, porém turbo, com 112 cavalos de potência. Seu preço era cerca de $1.000 mais baixo que o Toyota Celica e $2.000 mais baixo que o Honda Prelude. No entanto, as vendas não foram bem e em 1988 a versão turbo foi retirada de linha, também por problemas mecânicos. O motor estava começando a dar problema muito antes da hora. Em seu lugar, surgiu uma versão com motor 6 cilindros e 145 cavalos de potência. Além disso, a suspensão foi recalibrada devido ao peso do novo motor e o painel digital, que era uma das grandes atrações do carro, deixou de ser oferecido. O XT também foi um dos primeiros carros a receber direção eletro-hidráulica nos Estados Unidos nessa versão de 88. Curiosamente, no ano de lançamento, lá em 85, um dos modelos XT participou de competições, o Wind Safari Rally na Austrália, onde era conhecido como Vortex. No entanto, o veículo enfrentou problemas e abandonou a competição antes do fim. Mas afinal, por que é que esse carro não deu certo? Bom, obviamente que ele não era um carro barato, né? Muitas pessoas o consideravam extremamente futurista. Até então, a Subaru não havia apresentado nada parecido e seus clientes estavam mais interessados na versatilidade e durabilidade de qualquer modelo lançado do que em algo tão revolucionário. No entanto, o grande problema do XT estava mesmo no motor. Ele era consideravelmente mais lento do que os seus concorrentes. E embora seu design levasse a crer que a dirigibilidade seria empolgante e esportiva, isso não se concretizava. Ele seguia o estilo da montadora de tração integral com boa altura em relação ao solo, o que o tornava alto e pouco emocionante ao dirigir. Aliado a um desempenho do motor relativamente fraco, o resultado era desanimador. O carro recebeu críticas de diversas revistas da época, que afirmavam que ele tinha a aparência de um esportivo, mas o desempenho de uma perua familiar entediante. O motor turbo foi descontinuado devido à sua baixa durabilidade e mesmo o motor 6 cilindros não animou os compradores o suficiente. Por um valor pouca coisa maior, já era possível adquirir um Nissan 300ZX ou um Toyota Supra, e nessa comparação o XT não tinha como competir com eles. Por esse motivo, em 1991, apenas 6 anos depois de ser lançado e de todo o trabalho que deu para desenvolver esse carro, ele sai de linha, dando lugar ao Subaru SVX, que ia estrear nessa linha de luxo e alto desempenho deles, e que tinha uma característica muito intrigante. Se você olhar para esse carro, você vai ver que ele tem uma janela dentro de outra janela. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre o SVX, porque ele também, infelizmente, não foi uma boa escolha para Subaru, mas isso é assunto para outro vídeo. E se você é apaixonado por carros, por motores, junte-se a nós aqui nessa comunidade, que eu sempre trago aqui bons assuntos de cultura automotiva. Não esqueça de deixar seu like, um comentário aí para me ajudar, para engajar aqui comigo. Muito obrigado e até a próxima.